1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 22 e 23. Eu vou ler em nome de Jesus. A Bíblia fala: abstende-vos de toda a aparência do mal. Agora vamos para o 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus por isso. Meus irmãos, da excitação e burburinho da cidade, das turbas ansiosas e dos rabinos traidores, afastou-se Jesus para o olival, para ficar a sós com o seu Deus, com o seu Pai, ficar em absoluta comunhão. A noite toda orando. Na manhã seguinte, ele regressa para o templo. Ao chegar no templo, o povo começaram logo a aglomerar em torno dele. E Jesus começou a ensinar a santa palavra. Começou a pregar para aquele povo. Mas logo foi interrompido por um grupo de escribas e fariseus, arrastando consigo uma aterrorizada mulher e acusando com duras e veementes vozes de ter quebrantado o sétimo mandamento. Arrastaram aquela mulher assim, ó. Isso é um abuso, né? Praticou o sexo, agora ela veio envergonhada, sendo arrastada, violentada, e ela foi lançada nos pés de Cristo. Amém que foi nos pés de Cristo. Já pensou que fosse em Pilatos, em Herodes, uma autoridade daquela? Foi nos pés de um Deus de amor. Jogaram aquela mulher nos pés de Cristo, como quem joga uma cachorra, e disse: na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas, porque foi apanhada em adultério, flagrante adultério. Apanhada. Ela mais escreveu, está ali, diz que o Espírito Imaculado de Cristo recuou daquela cena. Quando ele viu aquele espetáculo, ele dá uma recuada. Não foi o tipo de ser humano que ele criou. Ele olhou assim para aqueles dignitários destituídos de senso de amor. Não tinham amor. E Cristo olhou aquela hipocrisia, acusação. Ele apenas baixou-se, e o dedo que escreveu as tábuas dos 10 mandamentos começou agora a escrever no chão. Ó. O dedo que escreveu os 10 mandamentos, Moisés traga as tábuas dos 10 mandamentos, tábuas de pedra. Começou a escrever, então agora avançou para o povo. Aí ele começou a escrever agora diante dos escribas e fariseus. O dedo que escreveu os 10 mandamentos começou a escrever no chão. E aqueles escribas e fariseus ficaram agoniados, aperreados, por quê? Queriam a resposta de Cristo. E tu, que dizes? A lei nos mandou Moisés que a tais seja apedrejado. E tu, diga alguma coisa. Eles fizeram uma cilada para matar Cristo. E o Espírito Santo de Cristo já sabia de tudo. E Cristo arrebateu com as próprias armas dele. Se a lei de Moisés dizia aquilo, vamos completar a lei. Cadê o homem, as partes? Porque para praticar um sexo tem que ser duas pessoas. Se ela foi apanhada de adultério, cadê a outra parte? Só trouxeram a mulher. Porque o homem que tinha induzido ela para o pecado, ela foi induzida para o pecado. Houve o que? Um arrumadinho, né? Houve um planejamento. Olha, você vai. E ela era casada. E olha que ela traiu o marido. E foi induzida. A lábia do homem lá induziu ela. Caiu. Foi arrastada. Uma mente consegue dominar outra mente. Quem tem muita habilidade psicológica, né? Consegue puxar.
Ela foi induzida. Aí eles planejaram assim: na hora que você estiver no ato sexual, a gente chega. Qual a intenção deles? A intenção deles era pegar Cristo, humilhar ela, porque Satanás humilhando você publicamente está pegando Cristo, está massacrando Jesus. Se Cristo absorver aquela mulher, nós vamos acusar ele de estar quebrando uma lei que só quem pode. Se absorver a mulher, a gente acusa ele de quebrantar a lei de Moisés. E se ele mandar matar, a gente pega ele mesmo. Só quem pode mandar matar são os romanos. Os romanos é que davam a sanção para mandar matar. Por isso que para matar Cristo foram pegar a sanção de Pilatos. Se ele mandar matar a mulher, a gente acusa ele aos romanos. Ele não tem direito de mandar matar. E se ele absorver, ele quebrou a lei de Moisés. De todo jeito a gente pega. Fizeram uma armadilha, mas eles mesmos caíram na própria armadilha. Era dever do marido mover ação contra ela. Se a mulher era casada, ali não é Maria Madalena, não. Maria Madalena era solteira. Maria Madalena ela foi também induzida ao pecado pelo tio dela, Simão. Simão de Betânia era tio de Maria Madalena, tio de Lázaro e tio de Marta. Ele levou Maria Madalena para a vida de prostituição. Depois, no banquete dele, que ele era leproso, Cristo curou ele. Ele foi agora dar uma homenagem a Cristo, porque Cristo curou ele da lepra. Mas ele foi criticar quem? Maria Madalena, porque ele estava na rua dos pés. Por isso que Cristo fez aquela parábola de 550, 2 devedores. Não tem como pagar o seu devedor. Quem Jesus perdoou? Aquele que deve mais. Ele que devia mais, porque ele que levou ela ao pecado. Como esses homens levaram aquela mulher no pecado, fragaram ela no pecado, agora foram sem a outra parte, só para a mulher, para Cristo condenar. Ou condenar ou absorver. Só que Cristo rebateu com as próprias armadilhas. Disse: olha, é dever do marido mover ação. Cadê o marido? Quem tem que mover ação contra ela é o marido. E cadê a outra parte? Só que Cristo escreveu no chão os pecados deles, o arrumadinho dele, todo o enlaço, toda aquelas coisas que eles fizeram oculta, Cristo revelou no chão para todo mundo ver. Por isso que ele saiu. Outra coisa, se trouxeram uma mulher fragada em adultério, quem eram os primeiros a lançar pedra? Os acusadores. A lei também dizia isso. Por isso que Cristo falou: ó, quem não tem pecado, que atira a primeira pedra. Porque a lei também dizia: se ela foi apanhada em adultério, se vocês viram, se vocês são testemunha, então vocês vão ter que ser os primeiros a atirar pedra. Atire pedra. Só que eles estavam envolvidos, enlaçados. Por isso que foram saindo. Glória a Deus por isso, né? Será que eu consigo ler aí? O que diz aí? Vou passar. Entretanto, Jesus rebateu com as próprias armas deles. A lei especificava que nas mortes por apedrejamento, as testemunhas do caso fossem as primeiras a lançar pedra. Erguendo-se então, fixando os olhos dos anciãos autores da trama, disse Jesus: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. João 8, versículo 7. Inclinando-se, continuou a escrever no chão. Aqui diz: ó, com toda a sua professada reverência pela lei, esses rabis, ao trazer a acusação contra a mulher, estavam desatendendo às exigências da mesma. Era dever do marido mover ação contra ela. As partes culpadas deveriam ser julgadas e punidas. A ação dos acusadores era de todo carecida de autorização. Então, homens que Deus escolheu para cuidar, para salvar, amparar, era o que estava fazendo o quê? Trama. Uma criança, quando Deus coloca no casal, o casal para cuidar daquela criança,
Mas ela vai ter todo o apoio, a segurança. Às vezes o casal começa a desprezar, a abusar psicologicamente da criança. Onde a criança precisa do amparo, da proteção, não tem. Tantas pessoas hoje têm que dormir com a luz acesa. Acenda a luz para dormir, porque na infância não teve um amparo do pai. Essa mulher precisava de um amparo. Era os guardas de Israel que tinham que amparar. Mas o que estavam fazendo com ela? Abusando do direito que ela tinha. Negando o direito. Era o marido que devia mover a ação. Passaram por cima. Cadê a outra parte que praticou sexo com ela, que não trouxeram? Isso já é abuso. Arrastaram ela. Amém que ela caiu nas mãos de Cristo. Desatou o nó. E ela estava, sabe como, esperando a pedrada. No silêncio. Só que naquele silêncio o coração falava lá dentro. Arrependimento. Essa é a chave para conquistar o céu. Tinha um arrependimento. Ela não tendo a culpa. Foi igual a Davi. Pequei contra o céu, pequei contra ti. Eu não pequei. Cria em mim um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. E ela esperou as pedradas. Quando a pessoa se arrepende assim, irmão, ele não tem medo da consequência. Vem a pedrada. Agora, quando você tem só o remorso, você tem medo da consequência. E ela estava arrependida. E Cristo falou, Cristo botou a mão. Ó. Nem eu te condeno. Aleluia. Nem eu te condeno. Dá a dizer que o abuso de direito é, na verdade, um exercício inadmissível de situação, posição jurídica, conceito de direito subjetivo, centrado no papel de um sujeito de direito. Você ter direito de algo e você ser negado. A criança tem direito de ser cuidada, amparada. Até os 6 anos é para preparar o psicológico dela. Né? O córtex pré-frontal é onde justamente prepara a personalidade da pessoa, para a pessoa conviver na sociedade. Tanto a White escreveu como a psicologia, que é lá no córtex pré-frontal, que é onde fica o seu caráter, a sua personalidade. E quem forma isso são os pais, através de Deus, preparando as crianças para. Mas a criança é criada sem amor, vê os pais brigando, né? Às vezes o direito que ela tem é negado, é como diz a lei. Conceito de direito. Conceito de direito subjetivo. Subjetivo é uma coisa dela. Uma coisa que ela tem direito. Aí a pessoa tira. Isso dá o nome de abuso. É abuso. Você tem direito e você não consegue. Porque as pessoas que têm a autoridade negam. Passa por cima daqui, faz o arrumadinho, faz o plano. E a pessoa fica sofrendo, né? Então aí fala, quando uma mulher ela perde o direito de falar, ela é tapada. Às vezes na igreja também acontece, né? Seu direito foi negado. Você não pode falar nem abrir a boca. É direito dela, é direito da criança. E às vezes as autoridades que eram para cuidar, tapa a boca de uma criança, tapa a boca de uma mulher, né? Segundo o Instituto de Pesquisa, aqui fala IPE, em março de 2023, na apresentação de suas evidências para políticas públicas, só no Brasil ocorreram 822 mil casos de estupro por ano. Mulheres, aí vem criança sendo abusada. E a igreja adventista comprou a briga, viu? Graças a Deus que a igreja está fazendo um papel bonito na sociedade. Quebrando silêncio, é para as pessoas falarem que o apoio da igreja de ancião. Aqui não é ancião
que oprime os que precisam de ajuda. Não, aqui é ancião para ajudar. Se tem uma pessoa sofrendo, à tarde, pode falar, como essa irmã falou, teve coragem. Porque o ruim, muitas das vezes o mal, é que aquela pessoa foi abusada na infância e fica até 30 anos calada, com aquilo dentro, sofrendo sem botar para fora, né? A boca tapada. E ali, ó. Então, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, graças a Deus, a consequência desses atos de violência contra criança e adolescente é um desafio para toda a sociedade e ainda mais para a igreja, pois a violência representa uma das piores experiências adversas na infância, assim conceituadas por aqueles que geram estresse tóxicos, interferem no curso normal do desenvolvimento, pois tornam as crianças e também os adolescentes física, psíquica e socialmente vulneráveis. Aí nós vamos ver um vídeo de 3 minutos, viu? De Michele Barros. 3 minutos ela conta um testemunho. Ela, numa programação de TV, ela foi abrir um jogo que tinha acontecido com ela. Pode soltar. A apresentadora Michele Barros fez um relato comovente e corajoso no programa Chega Mais desta terça-feira. Emocionada, a jornalista contou que foi vítima de abuso quando criança, um crime que acontece, na maioria das vezes, dentro de casa. Foi durante uma conversa sobre violência sexual infantil que veio o desabafo. Eu fui abusada. Eu nunca falei desse assunto, só meu filho sabe, mas eu passei a tratar o meu filho de uma forma diferente por causa disso, entendeu? Então, eu sei o que é. E eu sei que a gente não vai esquecer. E que isso muda a sua vida, isso molda a sua vida, e isso molda o seu comportamento em relação aos seus relacionamentos, em relação à sua vida, em relação a tudo. A cada 10 adultos, 3 sofreram violência sexual na infância. 70% dos casos acontecem dentro de casa e são cometidos por algum parente. É o que revela o Instituto Liberta, que trabalha no enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes. A violência sexual infantil, ela não começa de forma violenta. Ela começa normalmente de forma sedutora. Lembra? É uma pessoa conhecida, que a criança gosta. Se a criança não sabe que aquilo é uma violência, ela pode entender como uma brincadeira, porque é assim que é colocado para ela. 4 crianças menores de 13 anos são estupradas por hora aqui no país, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Esse número pode ser ainda maior, já que muita gente não registra o crime. Mas tão importante quanto denunciar é falar com meninas e meninos. A conversa pode prevenir que eles se tornem vítimas de violência sexual. Eu falava para o meu filho o tempo inteiro: filho, não deixa ninguém, nem seu pai, nem tia, nem tio, nem ninguém nunca tocar em você nesses lugares. Nunca. Isso é importante a gente falar para as crianças. Nos 5 primeiros meses deste ano, foram registradas quase 14.500 denúncias, de acordo com a Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos. Muitas das vítimas apresentam sinais, como alteração de humor, agressividade ou introspecção, vergonha excessiva e medo. Começa a falar deste assunto, pega este livrinho, lê com ela, lê com ele. Se ele se identificar naquela situação, ele vai poder até entender o desconforto dele e poder te falar. O mais importante é fazer a criança acreditar que não está sozinha e que não tem culpa. Como se fosse um retrato, um vídeo antigo. E toda vez que eu falo, eu lembro de cenas, de episódios. E não tem como não lembrar. E eu acho que todas as vítimas passam por isso. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Pode voltar, João, por favor. Aí, ó, a consequência do abuso, né? Autoestima pobre, depressão, dificuldade de confiar em outra pessoa, desordem sexual,
variação de humor, síndrome de amor e ódio, dissociação. Então o mecanismo de defesa, o mecanismo de defesa da criança, sabe o que é? Ela muda de personalidade, fica com 2 ou 3 personalidades. E ela tem um conceito muito estranho de Deus. Passa a desacreditar em Deus. Como é que Deus? Porque ela se sente culpada. O pior é isso, que quando acontece um abuso com a criança, ou a criança ou adolescente, o inconsciente fica sempre voltando, através do circuito de papéis, do papai, do giro do símbolo, entra em contato com o pré-frontal, que é o córtex pré-frontal. É onde ele recebe, sabe porque o corpo está reagindo a uma mudança fisiológica no corpo. Por quê? Porque quando você está com um problema, a glândula mestra, que é a hipófise, ela prepara o seu corpo para uma fuga ou uma luta. A glândula mestra, ela entra em contato com as glândulas suprarrenais e fica nos rins, que é através das glândulas suprarrenais injeta na corrente sanguínea o cortisol e a adrenalina. Por isso que quando a pessoa está apavorada, as mãos ficam geladas, né? Os pés. Porque Deus, quando preparou isso para o homem, é para fuga ou luta. O homem peregrinava, o homem era peregrino, então vinha fera, vinha inimigos. Quando o homem está em pânico, ele com a mão gelada, se ele for lutar, se cortar não dá hemorragia. Então os músculos, o sangue vai para os grandes músculos. Por isso que ele corre, uma pessoa com adrenalina corre muito, que é para ele correr, ou se ele for lutar. Então, uma pessoa quando ele vai enfrentar algo, acontece na vida dele, ou ele enfrenta, ou ele foge, ou ele fica paralisado. Tem uns que nos reagem, né? Fica parado. O Arthur, meu filho, uma vez ele chegou numa. Ele já tinha sido assaltado 2 vezes. Ele chegou numa farmácia, quando ele abriu assim, na esperança. Era um assalto. Ele olhou, ficou. Aí fechou, saiu correndo. O rapaz saiu correndo atrás dele, mas bala não pegou não. A adrenalina funcionou na hora. Foi forte, né? Então, uma criança, quando ela é abusada psicologicamente, sexualmente, o que acontece? É bom ela falar, contar, que é para punir o culpado, desabafar um pouco, mas só que não resolve tudo, fica no inconsciente. O curso que eu fiz diz que fica lá no inconsciente, que é para a pessoa tirar da cabeça, fica sempre voltando, é compulsão repetitiva, por isso que a pessoa sofre. Ele diz que acontece depois de você se envolvendo lá na frente com a mesma cena. Por isso que muitas vezes uma pessoa que foi estuprada, né? Você pegar aquele caso de Ted Bundy, eu vou ter até aí ele, Ted Bundy, eu vou até voltar. Ted Bundy, ele, advogado, cursando medicina para advocacia, boa pinta, muito inteligente, sabia seduzir as mulheres. Esse rapaz foi preso em 1978. Você vai ter um filme agora sobre ele. Matou mais de 100 mulheres. Quando foi preso, o repórter perguntou a ele: por que você fazia isso aí? Porque eu gostava. Torava os ossos das vítimas. O pai dele era o avô dele. O avô dele transou com a própria filha. Nasceu esse rapaz dele. O avô dele abusava dele. Dizia que não era para ele ter nascido. Ele foi espancado, ele foi torturado psicologicamente, ele tornou isso aí. Chegou a casar, advogado, mas ficava dentro dele um monstro. Também nós temos um monstro. Por que você cria? Porque você é crenças bacanas todo dia. Existe muitas das vezes traumas. Tem uma matéria que eu estudei, traumas e crenças. Muito importante essa matéria. Traumas e crenças. Trauma é quando é uma pancada muito forte na sua cabeça. Agora, crença é quando você vê todo dia o pai bêbado batendo na mãe, briga dentro de casa, aquilo ali vai virar uma crença no seu psicológico. Como é que vai sair?
que sai? Deus pediu na palavra o quê? Corpo, alma e espírito. Sangue. O espírito, quando fala o intelecto, o inconsciente. Quando o teu inconsciente está com problema, a nem você sabe. Quando você é abusado na infância, o que acontece? Às vezes você está trabalhando normal. Aí acontece uma notícia que você vai ser demitido. Às vezes você discutiu com o funcionário de lá, o gerente. Aconteceu algo na sua vida. Aí gerou realmente em você o quê? Uma reação. Desencadeou uma reação. Quando o circuito de papéis está vendo o que está acontecendo, você viu aquilo ali, ele dá sinal para o córtex pré-frontal. A sua inteligência, o córtex pré-frontal, sabe o que está acontecendo em você. Agora existe outro córtex, que existe o inconsciente da infância. O inconsciente da infância, que também na mesma hora gera no circuito de papéis problemas da infância, traumas da infância, no mesmo momento. Aí você disse, chega para o médico, Senhor, está acontecendo uma reação comigo, nem você sabe. Está no inconsciente. Lá o trauma que ficou. De 4 anos, de 5 anos, de 8. Às vezes na juventude. O mal é isso. Então eles falam que aquele é campo magnético, eles falam que é justamente uma compulsão repetitiva. Mas nós que somos espirituais sabemos que o inimigo é traído. Às vezes, a irmã Fátima uma vez que conversou comigo sobre isso, estava acontecendo um problema com ela, eu contei algumas coisas para ela. Às vezes acontece uma coisa pequena com você e você reage de uma forma diferente. Aí o pessoal diz, rapaz, um negócio tão simples, esse homem se explodiu desse jeito. Mas por quê? Aí mesmo assim, mas rapaz, ele explodiu. Mas porque está no seu inconsciente. Gerou no seu inconsciente. O córtex pré-frontal nem sabe. Ele quer entender, não consegue. Porque está no seu inconsciente lá aquele problema. Por isso que uma infância, uma criança, tem que ser bem cuidado. Por que tem que ser bem cuidado? Porque aquilo você está gerando uma crença nele, para futuramente, porque muitas palestras nas empresas particulares dos funcionários, por quê? Porque os funcionários muitas vezes não têm como lidar socialmente, nem na igreja e nem lá fora. Por quê? Porque muitas das vezes ele tem esses problemas de se associar, né? Então Deus pede na sua palavra criado, jogado. Então, meu irmão, até pronto, eu esperei 46 anos para me liberar o perdão da minha mãe. Não está aparecendo. E pedir perdão também, né? Porque a gente tem que pedir, também tem que liberar. Eu esperei 46 anos para poder libertar disso. Porque ficou um trauma na mente da gente, na minha idade, da minha irmã. Eu tenho irmão até hoje, não tem ela como mãe. Não tem minha mãe. Então, assim, é uma coisa muito boa. E outra que traz dores, viu? Dores no corpo. Que é psíquico-somático. Tem muitos dores no quando a corpo. gente está conversando, falando do assunto, tem eles que se levantam e saem com o Muito bem, então esse rapaz aqui, ó, Ted Bundy, ele foi gerado, né, um monstro. Quando ele se separou da mulher, a mulher não quis ele se revoltou. Eu vou mostrar quem é que manda. E foi realmente praticar sexo com as mulheres, estupro e matar as mulheres. Mais de 100. Teve uma que escapou. Teve duas que escaparam. Uma escapou, se fez de morte. Ele asfixiava ela, quando ela desmaiava, ele depois tornava, só para ver aos pouquinhos. Mas teve quando ela fez que tinha desmaiado, quando ele foi no fusquinha dele pegar uma ferramenta, ela fugiu pela porta dos fundos, pegou um lago e correu, escapou.
Quando ele tentou pegar uma vigilante, que essa também escapou e denunciou ele, a outra viu a foto dele, foi denunciar também. Não quiseram aceitar, porque é um estudante de direito. Diz que ele era muito bonito, tal, e ia para ninguém, só dava assim, paletó. Sabe o que ele fazia? Ele botava uma tipóia, ele colocava uma tipóia no braço, ia para a universidade, botava um bocado de livro, ó. Aí ele disse, aquela ali que eu vou pegar, já filmava. Aí ele pegava os livros, ó. Quando chegava perto da vítima, ele soltava o livro. Aí a vítima, a pessoa vinha nele ajudar. Ajudava ele com o braço quebrado, só o L, o H. Ajudar. Por favor, me leva ali para o meu carro. Eu estou aqui, ó. Aí uma pessoa, ele abria assim, como a pessoa entrava, ele tirava ou empurrava a pessoa. Tudo planejado. Era assim que ele fazia. Então, a Bíblia não fala para a gente né, ser prudente como a simples como a pomba e prudente como a serpente. Então, nós pais temos que cuidar dos filhos. Às vezes, não, vou deixar na casa do meu irmão. Vamos lá. Às vezes acontece. Você não vigiou. Teve um caso aí de um pastor em 2021. Não vou dizer nem quem foi o pastor e nem a congregação dele. Um pastor abusou 3 jovens. 3. Porque são pessoas que você não espera. Quem esperava um estudante de direito, inteligente, sabia falar com as pessoas, enganava até os guardas, sabia persuadir na voz. Um psicopata, ele tem muita habilidade, sabe agradar. E às vezes você não sabe, irmão. Joga o seu filho, alguém confia, e está lá o estrago. E para tirar aquele estrago? Ele contou o caso, o rapaz foi preso, foi. Mas e o inconsciente? Aí, psicólogo, tem uns que tem que tomar, tantos irmãos da nossa igreja, que tem que tomar faixa preta. Eu conheço muitos irmãos da nossa igreja que com remédio, irmão. É remédio. Por quê? Não está liberto. Está faltando. Quando dá qualquer probleminha, olha, o adrenalina nele, aí não dorme. Não vai vir com a adrenalina rodando, o corpo circulando, correndo sangue. E com dormir é remédio. Sim. A situação que esse rapaz causou na vida dessas vítimas aí, muitas das vezes não foi somente culpa dele, foi a situação que ele passou na infância. Entendeu? Então ele não tem culpa em geral, mas tudo vem através de quê? Do avô. Entendeu? Então o avô abusou dele e da mãe dele. Então ele criou para si. Entendeu? Então ele achou certo, entendeu? Fazer o que o avô praticava, né? Então toda a situação aí, ele é por isso que o irmão Ivanaldo fala aí, referente a cuidar das crianças. Então as crianças são o futuro que através da criação delas. Se elas são abusadas psicologicamente, né? Então ali ela vai crescer com a mente ali achando que vai fazer algo tudo de errado, pensando que é certo. Então por isso que a gente tem que cuidar das nossas crianças, né? Ensinar o caminho certo. Se acontecer algum abuso, tem que orientar as crianças quando for para a escola. Quando chegar em casa, contar aos pais. Então os pais ali vão tomar providência, né? Então a gente tem que estar conversando com as crianças para não criar um monstro, né? Que foi esse advogado aí, né? Então aí tudo que ele levou para a adolescência, para a vida adulta, foi um espelho que ele passou na infância, né? Então é isso, do meu ponto de vista. Obrigado. Então a criança passa a crescer com um conceito distorcido de Deus. Como se Deus disse, como é que está acontecendo? Porque comigo, né? Ela passa a ter um conceito distorcido de Deus. Porque a fé é possível. Então vai ter vários problemas, né? Então, principalmente a tristeza. Está sempre na mente dela. Então precisa fazer o quê? Porque a terapia é assim, ó. A terapia fala que o inconsciente fica como um empilhamento. Tudo que você passou na infância, o abuso, você ali passou bullying, você foi envergonhado publicamente, muitas cenas que aconteceram, está tudo registrado. Aí fica um empilhamento. Ó. Por isso que o retrocesso é para ir tirando. Para fluir a coisa boa.
É como uma cebola que você vai tirando a casca dela. Então, se você tem muito lixo na cabeça, muita pancada na cabeça de infância e você nunca tirou, meu amigo, qualquer probleminha que você vai ter com o vizinho, gera tudo. Volta tudo. Você fica nervoso, com medo, com ansiedade, porque gera tudo. Aí lá vai a base de remédio. E você não só um crente, cadê a fé? Mas porque tem muitas coisas do seu psicológico para você tirar, irmão. E Deus não pode fazer muitas vezes se você não quer. Tem que procurar um profissional atrás de um psicólogo para ele tirar. Porque o importante que Deus vai fazer com você é te dar um perdão e mostrar que você não tem culpa de nada. Porque quando a criança ela é abusada, o problema é que o Satanás fica na cabeça dela. O culpado é você que foi o culpado. E fica martelando. Você que foi o culpado. Então cabe muitas vezes trabalhar, não culpa de nada. E quando a pessoa é adulta, saber que todas as culpas deles botam para Cristo. Então aqui fala que a tristeza afeta a circulação nos vasos sanguíneos e nos nervos. E também retarda a ação do fígado. Obstrui o processo da digestão e da nutrição e tem a tendência de ressecar a medula de todo o organismo. Então, o que uma tristeza faz? A depressão começa por uma tristeza. O coração tem que estar sempre trabalhando. Então, quando você está triste, procure ser demais. Se você ficar triste, a sua circulação sanguínea vai ficar muito ruim. Quando você vai se alimentar, a digestão não vai funcionar direito. Você está triste. Tem que alegrar. Cristo, quando ficou triste, a minha alma está triste até a morte, porque eram os nossos pecados entrando nele. E ele foi cambaleando com a tristeza. Então, para nós fecharmos aqui e terminar, o texto que eu li é: absteve de toda aparência do mal, e o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, e todo o vosso espírito e alma, corpo, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, como é que o seu espírito, o seu corpo, a sua alma, ela vai ficar irrepreensível? Se você está cheio de problema, né? Cheio de problema na mente. Você está sendo gravado. Você Então, está sendo gravado. assim como nós somos evangélicos, Você está sendo existe um santuário celestial. Para quê? Vou fechar com isso. O santuário celestial é para quando eu pecar, aquele pecado está me martelando, eu pego o meu pecado, tiro de mim pela fé, e Jesus coloca lá no santuário. Sai de mim e vai para o santuário. Aí eu fiquei livre do pecado. Então tem muitas pessoas sofrendo, vez duas coisas. Ou ele cometeu um ato pecaminoso, como Davi estava com depressão quando o filho queria matar ele. Já era coisa já de... O nome daquela mulher que tem um caso, Betseba. Quando ele teve um problema com o filho, ele já estava com problema com o outro. A depressão tomou conta dele. Aí ele ficou sem ação. Quando a pessoa não queria matar, foi que ele saiu da depressão e buscou Deus. Então, quando você está com pecado, com problema, né, você tem que jogar aquele pecado seu em Cristo. Então, a morte de Cristo foi para isso. Então, tem pessoas que estão sofrendo. Por que estão sofrendo? Porque está com pecado nele. Não, mas não é o pecado. Ele foi abusado psicologicamente na infância, gerou crença. Então tem que justamente orientar ele, através do profissional, que ele não tem culpa de nada. Mas ele tem que estar com a mente livre. Ele tem que estar sã, que é para Deus. Porque se ele tiver um problema na mente, o diabo vai trabalhar. Ela vai ir um profissional para limpar a mente. Cristo tira o teu pecado e leva para lá. E a sua mente, você tem que pedir a ajuda de um profissional para limpar a sua mente. Que é para você estar com a terapia em dia. Porque se a sua terapia não tiver em dia, qualquer probleminha que der com o vizinho, com o irmão da igreja, vai voltar todo o problema da infância e vai acarretar prejuízo. Porque você vai falar coisas que não é para falar. Se revolta, tudo aquela revolta da infância traz para a vida adulta. No caso desse advogado aí, ele aconteceu
tal tragédia na vida dessas pessoas, porque ele não confiava mais em ninguém para contar a situação. Se eu não posso contar com o meu próprio pai, eu vou contar mais para quem? Então ele não era uma pessoa depressiva. Uma pessoa depressiva, ela guarda tudo para si, ela não quer mal de ninguém, ela por si se destrói. No caso dele, ele não conseguiu encontrar ninguém para conversar, então vou fazer do jeito que eu sei. Então, se eu procuro essas vítimas aí, entendeu? Então, eu vou processar tal tragédia através disso. Chegou embora. Eu vou fechar com o santuário. 11h42. Então, João Batista falou, João 1:29. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Certo? Então, o cordeirinho, quando eles iam matar no Velho Testamento, onde o cordeiro era morto? Ó. Aqui fica o santuário. O cordeiro era morto fora do santuário. O cordeiro era morto onde? No átrio, no pátio. E onde Cristo foi morto? Fora dos limites de Jerusalém. No Gólgota, num lugar que só ia para lá matar gente que era homicida, pessoas vis, pessoas que eram desprezadas pela sociedade. Então, Cristo ele foi morto fora dos limites, fora dos muros, porque ele é o cordeiro. Então, o que significa isso? Significa, quando o irmão Adailson ia levar uma oferta para o santuário, porque ele pecou, ele queria ficar liberto, livre daquele pecado, o sacerdote pedia para o irmão Adailson: traga um cordeiro macho, imaculado. A irmã Adailson chegava, aquele cordeiro era morto fora, era morto ali, ó, depois já queimava, era morto fora do santuário. Irmão, aí você pegou, coloque sua mão sobre esse cordeiro. Aí ele colocava, confessa o pecado. Ele confessava. O pecado saía dele e ia para o cordeiro. Então mata o cordeiro agora, era imolado. O sangue daquele cordeiro era espargido no lugar santo, na cortina. Na cortina, quando era um sacerdote ou a congregação, quando uma só pessoa ficava no altar. O que acontece? Ele ia embora para casa sem pecado. O pecado ficou lá. É isso que Cristo morreu para isso. Para você pegar o seu pecado e deixar lá em Cristo no santuário, sair de você. Aí falta fé. Tem pessoas que estão na religião, mas não estão com Cristo. A gente não tem o conhecimento da palavra. Então, não pode um cristão sofrer no mundo, não. Por quê? Pega o seu pecado, entenda o santuário e joga em Cristo. Porque o santuário é a chave da salvação. Cristo é o Cordeiro sempre. Por isso que os dois irmãos, quando foram apresentar a Deus uma oferta, Caim e Abel, Deus se agradou da de Abel. Por quê? Simbolizava Cristo ali, ó. O centro da salvação é Cristo. Abel foi pegado dos melhores da lavoura. Foi tudo de bom que ele tinha, mas não, Deus não aceitou. Porque Deus só aceita Cristo como Salvador. Ele que tira o pecado do mundo. Então não pode um cristão adventista do sétimo dia estar sofrendo, irmão. Não pode. Pega o teu pecado e joga em Cristo, irmão. Se é da infância, se é agora, joga tudo em Cristo. Ele limpa. Se um psicólogo tem a técnica de limpar um passado triste seu, irmão, um profissional, eu aprendi muitas técnicas como terapeuta de limpar a mente de uma pessoa, só reprocessando. Se um profissional consegue, imagine Cristo, ele limpa tudo. Então o melhor psicólogo é Cristo. Se você botar o joelho no chão, Senhor, eu tenho muito passado ruim da minha cabeça, porque fica lá martelando. Ele tira, irmão. Ele purifica. Ele limpa tudo. Limpou Davi. Davi tinha cometido um adultério com Betseba, um adultério, e mandou matar o marido. Olha que pecado na cabeça dele. Agora lá vinha a punição, o filho queria matar ele. Ficou girando uma compulsiva ali. Ele lembrando do passado dele, vindo aquela depressão dele. Mas ele conseguiu tirar a depressão orando a Deus. Foi quando ele escreveu o Salmo 3. Salmo 3 foi Davi, não dava as angústias, quando a pessoa não queria matar ele. Então aquela compulsão repetitiva que fica na nossa mente, eles chamam de campo magnético, onde você vai se associar. É como, para eu terminar, é como se uma criança, ele viu o pai bebendo, espancando a mãe, cresceu, uma mulher, ficou adulta, acredita que ele vai casar, acredita que vai casar com um homem assim,
tendência a casar com um homem também que bebe, vai bater nela. Aquela crença dela. Eles falam que atrai. Eu já falo de menino que leva. Porque ficou na mente dela registrado. Fica. Um senhor de 70 anos, ninguém aguentava mais. Ele contava todo dia, repetir a história. Ficou um trauma tão forte, ficou uma criança congelada. Ele, com 4 anos de idade, foi de uma cidade para outra, vender as coisas com a mãe. Quando saiu do ônibus e foi andando um certo caminho, a mãe teve um colapso, a mãe morreu. Perto, não sabia, 4 anos, não sabia o que fazer. Horas e horas, até que passou um calor no cavalo, a mãe já está roxa aí e tal. Criticou mais ainda. Se eu vou vir nas cabeças, eu consigo ajuda. Martelou mais a mente daquela criança. 4 anos, a mãe dele morre, ele não podia fazer nada, o rapaz do cavalo criticou e disse que ia ver se arranjava uma ajuda. Aquilo ficou na mente dele, ó. Ele com 70 anos de idade, acho que não aguentava mais. Todo dia colocava a história. Nunca procurou um tratamento para limpar a mente. Então tudo que acontece na infância de uma criança fica gerando. O circuito de papel fica gerando. Quando gera, vai injetar nas correntes sanguíneas o cortisol e a adrenalina. Aí vem diabetes, começa a dar problema na pessoa, pressão alta, porque o sistema nervoso é ativado. Chama de sistema nervoso simpático. Existe o simpático e o parasimpático. O simpático é que ativa para fuga ou luta. Aí você está sempre com adrenalina, fuga ou luta. Só que você não foge. Só que você é um momento que chegou, você está sendo ameaçado de sair do trabalho. Ixi, vou sair do trabalho, agora meus filhos. Aí vem a ansiedade, aí vem a doença. O coração começa a picar. Porque está gerando em você muitos traumas, meu amigo. Gerando em você, ó, e você sem saber. E Deus quer te ajudar. E a pessoa é crente, aí o vizinho diz, se eu não é crente, olha o comportamento dele, olha o comportamento dessa mulher, a atitude que ela tem. Dá mau comportamento, porque o psíquico, o espírito da pessoa ainda está como? Cheio de problema. Distorcido. Aí dá mau testemunho. Nós vamos ouvir o louvor através do irmão Ivan. E depois desse louvor nós vamos terminar. Em nome de Jesus.
Deus mandou pra me salvar. Foi o seu amor que me salvou. Eu não sabia onde ir, você me ensinou. O meu coração mudou, Jesus me transformou. Foi o seu amor que me salvou. Um dia um homem veio aqui morrer pra me salvar. Se eu quiser o seu poder, preciso do teu amor, seu amor. Foi o seu amor que me salvou. Eu não sabia onde ir, Jesus me ensinou. O meu coração mudou, Jesus me transformou. Foi o seu amor, foi o seu amor, foi o seu amor que me salvou. Se você pudesse ajoelhar, nós vamos agora ao maior psicólogo do mundo, que é Jesus Cristo. Vamos tirar muitas coisas do nosso passado. Vamos colocar lá no santuário. Nosso bom Deus, nosso bom Pai, em nome santo de Jesus Cristo, estamos diante do teu altar, da tua presença. Há um Deus que tornou homem, comeu, bebeu, andou nesta terra, sentindo as frustrações do homem, sede, fome. Viu o pecado maligno de perto, as coisas injustas com mulheres, com crianças, as injustiças chegando para ele, porque colocaste uma nação, um povo para brilhar na terra, para ensinar o caminho reto, e era muita injustiça. Eles percorriam terra e mar para fazer um projeto, um discípulo, mas eles faziam um filho do inferno 2 vezes mais. Isso entristecia muito. Quando contempla este mundo, é guerra, crianças morrendo inocentes, que não tem nada a ver com a guerra, muitas pessoas sendo acidentadas por maldade do próximo, muitos morrendo por só olhar mal para o outro. O mundo em trevas, o mundo gerando ódio no coração, e vai o círculo. Uma criança violentada cresce para violentar outros, e assim o diabo vai trabalhando. Só Jesus para cortar esse mal pela raiz. Vem pela tua misericórdia, ó Deus Todo-Poderoso, tirar algo ainda que está no nosso psíquico, algo ainda, Senhor, que está lá no trauma, lá no inconsciente, que nem nosso cérebro pré-frontal conhece, algo que está lá guardado ainda, e isso está prejudicando o nosso espírito. Às vezes ficamos abatidos, tristes, algo que ainda nem aconteceu, imaginamos algo, e aquela imaginação é como se fosse verdade e apavora, e ficamos apavorados, assustados, tremendo com algo lá no futuro ainda assim. E muitas pessoas sofrendo na tua casa, na igreja adventista, no mundo também fora. Estamos aqui com um assunto que desce para nós sobre o quebrando o silêncio. Ajuda a quebrar esse silêncio que vem martelando nós por muitos anos.
Quem sabe coisa lá nos 14 anos, 16 anos, algo que aconteceu e ainda volta, como aquela mulher falou, fica martelando. Tu pode limpar. Aquele pai de família estava com um filho que não aguentava mais. Se tu pode fazer alguma coisa, porque teu discípulo não fez. Cristo estava lá em cima com 3, os 9 não conseguiram tirar o demônio. E o diabo anda atropelando muitas almas na consciência. Almas que não têm força, sabedoria para lidar com a situação. E muitos partem para remédios através de psiquiatras. E o giro vai cada vez mais aumentando. Tu és médico, Senhor. Tu és um doutor, tu és um Deus. Tu conheces cada centavo, cada partícula de cada coração, das veias, dos neurônios que está em nós. Coloca essa igreja em tuas mãos. Para que essa igreja seja sarada, cura, sara, aleluia. Vem, Senhor Deus, trazer dentro de nós um espírito inabalável, assim como transformasse Davi. Davi estava com depressão e recebeu a vitória. Perdoa os nossos pecados, nossas falhas. E em nome de Jesus abençoa esta igreja. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmão, Adair, se quiser falar sobre a programação, já falou? É aqui, 4 horas da tarde, nós vamos falar sobre traumas e crenças. Vamos falar sobre muitas coisas de crianças, de adolescentes. Nós vamos entrar mais forte, né? Nós vamos entrar mais nessa área aí. Se você quiser vir à tarde, está convidado. Vai te ajudar muito do lado psicológico. Eu vou mostrar aqui uma técnica, vou ensinar uma técnica de você respirar. Quando você estiver em pânico, essa técnica vai te ajudar muito. Às vezes, se uma pessoa mexer com você, se a pessoa lhe dá um bufete, aí você para um pouco, faça essa técnica, você evita agredir até em palavras. É importante isso, né? Essa técnica ajuda o cérebro, né? Então, 4 horas da tarde, vamos marcar presença aqui na igreja do Golandim. Amém. Em nome de Jesus. Muito obrigado.